O São Paulo venceu a Portuguesa por 1-0 no Morumbis. Gol do experiente Luiz Gustavo, que estreou como titular. Agora, o tricolor tem uma semana pesada pela frente. Corinthians na terça e Palmeiras no próximo domingo. Os mais de 45 mil São Paulinos viram o time deixar o Morumbis mais uma vez sem saber o que é perder em 2024. Não que a partida tenha sido fácil. O São Paulo demonstrou algumas dificuldades, principalmente na criação de jogadas. Apesar de ter a bola e um bom aproveitamento nos passes, algo faltou para alguém aparecer em uma boa oportunidade de gol. Talvez tenha faltado entrosamento. Carpini optou por mesclar a escalação mais uma vez. À medida que a gente conseguir repetir um pouco mais as escalações, a gente começar a criar alternativas, a gente começa a ter um São Paulo que vai evoluir mais em todos os aspectos, isso é natural. E é natural que a equipe da Portuguesa ela consiga, como ela conseguiu em alguns momentos, incomodar e ser melhor na partida do que foi o São Paulo. Dificilmente você vai ser melhor que o adversário 90 minutos, isso não acontece. O momento em que Carpini cita é no início do segundo tempo. Mesmo assim, com a entrada de Pablo Maia, Alisson, Wellington, Rato e Moreira aos 20 da segunda etapa, o tricolor voltou a não sofrer pressão nenhuma e pôde controlar o placar que já estava a seu favor. O Campeonato Paulista não dá lugar para tranquilidade. Então, a gente vai superando as nossas adversidades, vai aprendendo jogo a jogo, porque também se trata de uma equipe nova, é o terceiro jogo da equipe no ano. Lógico que é o São Paulo hoje também, uma equipe bastante mexida. Com a falta de criatividade, sobrou para Luiz Gustavo a função de atacante. O volante aproveitou o desvio de Alan Franco na cobrança de escanteio de Nicão e fez o único gol da partida aos 21 minutos do primeiro tempo. Noite especial para o jogador de 36 anos de idade. Primeiro gol aqui no Brasil depois de 17 temporadas jogando fora. Logo na estreia como titular. Luiz Gustavo para o São Paulo. É um dia que realmente é único na minha carreira por voltar ao meu país, por fazer um gol numa estreia num time como o São Paulo. Viver uma emoção como essa, com uma torcida no meu país, com o meu povo novamente, eu precisava disso. Já vai uma dica aí para o torcedor são paulino não se empolgar e nem perder tempo. Nem adianta tentar colocar o @ de Luiz Gustavo para marcar o volante em alguma postagem, até porque marcação só dentro de campo. Não tenho nenhuma rede social, tomei essa decisão há uns anos atrás, depois da Copa do Mundo. Depois de permanecer invicto, São Paulo tem um calendário que pode colocar o clube aos céus ou instalar a primeira crise da temporada. Terça-feira, duelo contra o rival Corinthians em Itaquera, também pelo Campeonato Paulista. E no próximo final de semana, no dia 4 de fevereiro, a primeira decisão de 2024. O jogo válido pela Supercopa do Brasil contra o rival Palmeiras. Todas as partidas aqui são diferentes das do Paraguai. E um clássico, como temos na terça-feira e depois a final, no final de semana, são na verdade jogos os quais qualquer jogador quer estar. A preparação é diferente durante a semana. Vamos com a melhor expectativa e tentar buscar o resultado que queremos. Vamos em busca disso. O primeiro jogo, inclusive, um desafio jamais concluído com sucesso. Não é um jogo qualquer o Corinthians, não é um clássico, são quebras de tabu, mas esse peso de quebrar tabu não é desse elenco. Esse peso não é nosso, esse tabu não é nosso. Uma baixa que já é quase certa para o clássico em Itaquera é Igor Vinícius. O lateral direito saiu com dores musculares na coxa. Claro que preocupa, né? Um jogador que vinha sendo importante, um desafogo para nós. Pelo feeling, um pouco da vivência que a gente tem, eu acredito que ele seja fora. 10 treinos, 3 jogos, nenhuma derrota. Graças ao gol de Luiz Gustavo, o São Paulo é o primeiro do Grupo D do Campeonato Paulista. Então segue o líder, já que é impossível de seguir o autor do gol. Então eu tento ser o mais real possível, mais realista possível. Esse é o Luiz Gustavo e pretendo continuar sem redes sociais. Me parece que o São Paulo acertou em cheio na contratação do novo capitão do São Paulo, pelo menos ontem, né? Olha, é muito cedo ainda, mas quando você tem um cara que fica 17 temporadas fora do Brasil e volta com esse apetite, é delicioso.
E eu tenho uma coisa muito próxima do Luiz Gustavo, que é esse distanciamento das redes sociais. Eu não sou tão radical quanto ele de não estar em nenhuma. Eu lá estou familiarmente em uma rede social aqui, outra acolá, mas eu definitivamente não faço da minha vida a pauta da rede social. E eu não sei se é a nossa geração, não é o caso, porque eu tenho caras da minha geração que são muito fortes na rede social e respeito também, tá tudo certo. E os jogadores de futebol, para que você tenha uma ideia, como é interessante, o Cristiano Ronaldo é jogador de futebol, é mais velho do que o Luiz Gustavo, o Cristiano tem 37, o Luiz Gustavo tem 36, e o Cristiano é o cara que mais seguidores tem no planeta. É. Então ninguém tem mais seguidores no planeta do que o Cristiano Ronaldo. Então você tem dois jogadores de futebol, claro que são tamanhos diferentes, mas você tem posições diferentes. Um é totalmente a favor da rede social, o Cristiano Ronaldo, que tem o maior número de seguidores do planeta, outro não quer saber da rede social, que é o caso do Luiz Gustavo, e tá tudo bem, ambos têm o seu caminho. O que eu acho importante é que você esteja firme e focado naquilo que você precisa fazer. Nem sempre é o que você quer fazer, Paloma, mas é o que você precisa fazer. E o São Paulo me parece muito focado naquilo que precisa. Claro que aos pouquinhos o Carpini vai encontrar o time titular, ele precisa chegar com esse time titular para a decisão da Supercopa, que é uma decisão contra o Palmeiras, ou seja, não tem um adversário tranquilo pela frente. Ele vai enfrentar um time que, além de ter muito talento, muita qualidade, um baita de um treinador, ainda tem muito apetite para título, que é o time do Palmeiras. Então ele precisa chegar sabendo, ó, meu time melhor, o meu time mais perfeito, meu time titular para esse jogo contra o Palmeiras é esse. Por isso está girando o elenco bastante? Eu acho que ele está tentando encontrar esse melhor caminho, está tentando encontrar. A gente sabe, obviamente, que o Lucas Moura é titular absoluto desse time do Corinthians, do São Paulo. A gente sabe que o Beraldo, que saiu, seria titular, mas ele não é mais por estar lá no Paris Saint-Germain, mas o Arboleda é titular absoluto desse time, então não tem como você não enxergar um time que não tenha o Arboleda, que não tenha o Igor Vinícius, que não tenha o Lucas Moura. Então, são caras que são titulares absolutos. Eu acho que ele talvez esteja numa certa dúvida que o Dorival Júnior não tinha, que é de como colocar o Alisson como titular absoluto desse time. O Galopo me parece estar conquistando também um lugar muito firme nesse time. O Caleri tem lugar garantido e absoluto também no comando do ataque do time do São Paulo, mas tem algumas posições que ele talvez esteja um pouco inseguro em relação a qual seria o melhor jogador para aquela posição. Eu, particularmente, começaria sempre com o Alisson. Acho que ele joga muita bola. O gol, à la Carpini, bola parada e aí o Luiz Gustavo aparece para marcar. É típico de Thiago Carpini? Bom, o Carpini tem muita força nesse tipo de jogada. A gente lembra do Água Santa, onde ele conseguiu chegar ao vice-campeonato paulista, onde a bola parada era muito forte no time do Água Santa. Esse facão que ele gosta muito de que os seus jogadores consigam fazer, que é essa entrada de quem está na ponta e cruza para o meio para receber essa bola e receber com qualidade para finalizar também, é muito característico dele. Mas o mais importante do Carpini é que ele tem muita qualidade para saber como organizar a equipe. Organiza essa equipe quando ela tem a posse de bola, organiza essa equipe quando ela perde a posse de bola na transição da defesa para o ataque, do ataque para a defesa. Então, eu acho muito importante que você tenha essa qualidade, o time não fica perdido, porque a gente tem que pensar o seguinte, quando você perde a posse de bola, você está lá na frente, né? Você está lá na frente, aí você perde essa posse de bola, não se esqueça que para você chegar com virtude lá na frente, você tem que chegar com 4, às vezes com 5 jogadores. O futebol você só tem 11. Então, quando você chega com 5 jogadores no ataque, lembra que você só tem 6. Um é o goleiro, então você só tem 5. Não se esqueça que o contra-ataque está armado. Você tem 5 que já estavam lá na frente, esses caras têm que voltar. E como é que você organiza essa orquestra quando você perde a posse de bola lá na frente? Esse é o grande caminho que transforma treinadores médios em treinadores de grande qualidade e em treinadores que você achava que eram bons treinadores, mas que passaram a ser ultrapassados exatamente por essa falta de organização. Quando você perde a posse de bola, você sai correndo, cada um sai correndo para um lado para tentar buscar aquilo que é o mais importante, que é o objeto de desejo. Qual é o objeto de desejo? A bola. A bola tem um imã, todo mundo quer a bola. Aí você vai desorganizado para essa bola e sobram os espaços, aqueles que não estão com a bola e que vão receber essa bola para poder fazer o gol. Então, essa organização
ela é muito característica de quem é do ramo. Carpini é do ramo. Quero um pitaquinho seu sobre seleção brasileira e Muricy. Daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre a seleção brasileira no pré-olímpico. Mais uma boa vitória da seleção, vamos falar sobre isso. Mas Muricy Ramalho foi convocado pela seleção brasileira para compor ali a equipe, muito a pedido do Dorival Júnior também. E ele não aceitou. Optou por continuar no São Paulo. O que você achou disso? Eu acho que o Muricy tem convicção daquilo que ele quer na vida. É a terceira convocação que o Muricy recebe, não é a primeira, não. O Muricy já teve uma convocação para ser o treinador da seleção, quando ele era técnico do Fluminense, quase aceitou, mas aí ele achou que o convite não tinha sido da maneira que ele gostaria que fosse feito, o planejamento não era aquele. O Muricy é muito organizado, é muito sério, e naquele momento o Ricardo, que era o presidente da CBF, talvez não tenha feito o convite que o Muricy gostaria de receber, ele resolveu ficar no Fluminense. Depois, ele recebeu o convite para ser coordenador técnico da seleção, quando a seleção era comandada pelo Tite, antes da Copa do Mundo, que foi disputada em Doha, no Catar. Ele também não aceitou o segundo pedido. E agora recebe o terceiro, claro e óbvio, depois do trabalho que ele fez junto com o Dorival no São Paulo, era natural que o Dorival indicasse o Muricy para ser o coordenador principal da seleção brasileira, e aí de novo o Muricy optou por ficar no São Paulo. Eu acho que na vida você tem que saber o que é melhor para você. Sim, a vida é feita de escolhas. Acha que o melhor para ele é ficar no São Paulo. Agora, Elia, seleção brasileira é seleção brasileira, né? Também concordo. Você ter isso no currículo, assim, ou a seleção brasileira está muito desprestigiada, né? E assim, precisa de gente de qualidade para retomar esse prestígio. E o Muricy Ramalho é um cara que a gente conhece muito bem e tem a cara para construir de novo reconstruir a nossa seleção brasileira. Você não acha que falta aí esse envolvimento com a seleção brasileira está tão apartado assim? Tá estranho, né? Porque a seleção, você precisa ter um grande comandante. Eu acho que a seleção, nesse momento, tem um grande comandante, que é o Dorival. É um cara que tem tamanho para ser técnico da seleção brasileira. Mas falta um diretor executivo de seleção. Sim. Falta um coordenador geral. Falta um cara para sentar com o Dorival e falar assim, Dorival, não concordo, cara. Pô, eu acho que você está errado por causa disso, disso e disso. E isso vai ficar só na sala, só vai ficar entre os dois. E o Muricy tem esse tamanho para poder chegar e conversar de igual para igual com o Dorival. E o Dorival tem esse respeito em relação ao Muricy. Isso que eu acho importante. Porque o treinador é ele que vai receber o ônus e o bônus. Então, como é ele que vai ficar com o ônus e com o bônus, ele precisa ter muita convicção daquilo que ele vai fazer, das pessoas que ele vai escolher para fazerem parte do seu time. Então, quando o Dorival escolhe o Muricy, ele sabe que o Muricy tem ética, que o Muricy tem caráter, que o Muricy não vai se meter onde não tem que se meter, mesmo ele sabendo que foi um dos grandes técnicos da história do futebol brasileiro. Então, tudo isso o Muricy tem de sobra. E por isso que o Dorival quer o Muricy. Agora, se sou o Muricy, eu aceito. Por quê? Porque eu acho que a seleção é tão grande e eu confio tanto no trabalho do Dorival. Eu acho que vai ser um ciclo muito legal para a seleção brasileira. Não significa que ela vai ser campeã do mundo, mas significa que a gente vai ter finalmente um grande ciclo. E para que você tenha um grande ciclo, você precisa ter profissionais de qualidade. Eu entendo que o Muricy iria cair como uma luva nessa comissão técnica, mas ele não quis, né? E para o São Paulo também super compreensivo se ele fosse, né? Se ele aceitasse. Claro, do mesmo jeito que você entende quando sai o Dorival para a seleção brasileira, você entenderia que o Muricy sairia para a seleção brasileira. Muito